Caião, tenho gostado muito de ouvir o seu programa, tem sido bastante edificado, libertador para a minha vida. Minha pergunta é a seguinte: como podemos ter a certeza, com toda a nossa carga psíquica, todas as nossas esquisitices e achismos, de reconhecer quando Deus realmente está falando? É muito comum isso em nosso meio, dar autoria a Deus de nossos desejos inconscientes, Caio. Seria isso um inconsciente da religião na minha mente? Frequentemente as pessoas são guiadas pela sua subjetividade. Esses dois casos que eu mostrei aí não tem nenhum tipo de pré-condicionamento religioso. Por isso que eu quis mostrá-los, justamente para você ver que quando a pessoa não está pré-condicionada, frequentemente ela recebe coisas que outros que são pré-condicionados não receberiam, rejeitariam. Você, como evangélica, se chegasse alguém que você constatasse depois que não existia no lugar, como foi o caso da Daryl Hannah, os primeiros 2 meses de conversa ali naquele jardim, sendo curada das esquisitices dela, depois vai com a mãe diz, não tem nada aqui, ela constata que não, admite que objetivamente não teria para mais ninguém, mas para ela era uma experiência real que continuou enquanto ela ali morou. Se você chegasse com uma mentalidade totalmente evangélica, como mãe já iria dizer: minha filha, você não vê que isso aqui é uma manifestação do diabo? Fosse descrever uma mulher como tendo a fisionomia negra, esse condicionamento religioso ocidental, europeu, de anjos brancos, de um Jesus de olhos azuis, dessa coisinha toda cultural que está na nossa cabeça, é mais profunda do que a gente imagina. A gente sai rejeitando tudo pela cala, pela estética, pelo estereótipo. Agora, a sua pergunta é como discernir uma coisa da outra. Número 1, minha querida, quem conhece o Evangelho sabe que qualquer revelação de Deus não é contra o Evangelho. Esse é o elemento simples. Deus não me mandará jamais ser e realizar qualquer coisa que seja contra o Espírito de Cristo. Você tenha isso firme na sua mente, conheça bem qual é o Espírito do Evangelho e você não andará enganada. E quando porventura surgir alguma coisa que lhe deixe na dúvida, é o apóstolo João quem nos diz com toda simplicidade que todo espírito, e para isso ele diz: filhinhos, proveis os espíritos. Tanto o espírito humano, que chegue nos dizendo coisas que não sejam verdadeiras, quanto qualquer espírito, de qualquer natureza, proveis os espíritos para ver se procedem de Deus. Todo espírito que procede de Deus confessa que Jesus é Senhor, que Jesus se manifestou da parte de Deus. Em outras palavras, João está dizendo: todo espírito que vem da parte de Deus não contradiz Jesus, não contradiz o Evangelho. Então, quem sabe o que o Evangelho é e conhece Jesus, não anda com medo, porque mesmo que um anjo desça do céu com todo o aparato de anjo e me diga uma coisa que não seja Evangelho, eu repreenderei em nome de Jesus, como Paulo mandou que fosse feito, ainda que ele se manifeste como anjo de luz ou como ministro de justiça. Portanto, nada tem a ver com a aparência, tem a ver com o conteúdo sempre. Deus é o Deus dos conteúdos, não é o Deus das aparências. Deus é o Deus das essências, não das formatações. Se o Espírito é segundo Jesus, eu acolho. Se o Espírito que é passado não é segundo Jesus, não é conforme o Espírito da graça de Deus que eu aprendo em Jesus, eu não acolho. É simples assim. E aí, brother? Caião, o Flavinho está com uma pergunta lá que tem a ver com o que passou do documentário. Vamos chamar o Flavinho. Maravilha. Flávio, meu companheiro. Caio, na verdade essa pergunta acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Ela acaba ilustrando bem esse pré-condicionamento que a gente tem para enxergar a mão de Deus. Por exemplo, tem alguém aqui que pergunta assim: mas Deus faria, isso relacionado ao filme que a gente viu agora, o documentário, Deus faria aparecer um anjo para ele dançar? Com que propósito ele faria isso? É porque Deus dança, né? Deus gosta de dançar. Esse pessoal é que crê num Deus que não dança.
Mas o Deus da revelação é um Deus que dança. Tudo nele tem a ver com dança, com música, com melodia. Como diz o livro de Provérbios no capítulo 8, quando descreve a sabedoria, no princípio, a sabedoria de Deus, criando todas as complexidades multi-universicas, multicósmicas, e diz que os Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos, alegremente cantavam e se deleitavam vendo a espetaculosidade de mundos e de mundos e de mundos que vão sendo criados. Deus dança porque eu danço. Deus dança porque está na natureza humana dançar, está na natureza dos pássaros dançar, está na natureza dos animais dançar, está na natureza dos bichos dançar, está na natureza da existência da vida a dança. Agora, a religião, olha só o condicionamento, como o cara deixaria de dizer glória a Deus para essa história, só porque o rapaz, objeto da cura, era um dançarino. Aí você vê o que a religião faz. Porque ensinaram para o cara que dançar é pecado, quando os profetas da Bíblia dizem que os dias de grande felicidade divina na terra são marcados pela dança da Virgem, pela dança dos velhos e dos jovens. Quando Jesus diz que a reconciliação de um pecador com Deus gera festa nos céus, e na terra o pai que se reconcilia com o filho pródigo manda contratar a banda mais bonita da cidade e chama todo mundo para comer e dançar e se alegrar. E o convite de Deus para a humanidade é um convite para as bodas, para as festas. Não há festa sem dança, minha gente. Na história humana e na Bíblia também não. É falta de conhecimento da palavra e da história e provocado por esse condicionamentozinho. Deus não dança, o meu Deus dança. Vá lá no caiofábio.net, escreva lá a palavra dança. Você vai encontrar um texto que fala exatamente sobre esse Deus que dança. E como em Cristo você vê a dança da graça de Deus o tempo todo, a melodia desse amor, e como Jesus carrega todos os elementos da reconciliação do homem com Deus, ou a visitação de Deus sobre o homem, com a imagem da festa. É a dona de casa que acha uma dracma, reúne as famílias, as amigas e dá uma festa. É o pai do pródigo que dá uma festa. É o pastor que deixa 99 ovelhas e encontra uma e se alegra por aquela que encontrou, e que exulta e que celebra. Então, você já teria um problema enorme para ver a graça de Deus agindo na vida de um ser humano, pelos aspectos que eu tinha inicialmente dito. A mentezinha pré-condicionada, aprendeu lá na igreja que dançar é pecado, então Jesus não tem nenhum interesse em curar a perna de um ser humano porque ele dança. E para ele dançar, shame on you. Eu fico com muita vergonha e com muita pena de quem tem o coração nesse nível de reducionismo contra si, contra o próximo, contra a vida. É desse tamanhinho de ameba mental que a religião acaba deixando a cabeça do indivíduo fanatizado, que não enxerga mais a bondade de Deus espalhada pela terra, fazendo vir o sol, a graça dele, tudo dele, sobre quem dança e sobre quem não dança. Sabe, é uma pena que você não dance, mas não fique zangado com aqueles que dançam, porque senão você vai ter que se zangar contra a celestialidade, vai ter de ficar de mal com o Pai de Jesus, que celebra a reconciliação na vida com uma festa, com um novilho cevado, com uma banda tocando e com um povo dançando, para a gente não ir mais longe do que já fomos. E aí, o que mais? Caião, por que muitas pessoas não admitem a graça de Deus na vida dos outros? É possível que traumas influenciem na rejeição dessas pessoas a simplicidade do Evangelho? É, mas na maioria das vezes é por outras razões, é por raiva mesmo. Ah, é raiva? Jesus, quando definiu esse problema com a graça, ele abre, obviamente, todas as portas para o trauma, para isso, para aquilo. Mas lendo os evangelhos, ele pontuou a maior parte das resistências humanas contra a graça
vinculadas à raiva, à maldade humana, à inveja, à perversidade. O irmão mais velho do filho pródigo ficou zangado com a graça do pai que acolheu o filho. Por inveja. Porque o cara tinha pegado umas mulheres na terra distante, gastado dinheiro, tal, e voltou, e o pai perdoou, e eu fiquei aqui, não comi nem um cabritinho. Raiva. Raiva pura. Aqueles caras lá da parábola da vinha foram contratados. Sim. Um às 6 da manhã, outro grupo às 9, outro grupo meio-dia, outro grupo às 3, até que vem o grupo das 5 da tarde. E o grupo das 5 da tarde recebe a mesma coisa que aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã receberam e ficaram revoltados e com ódio. Da graça. Porque o que com eles tinha sido acertado era X por dia. Eles aceitaram às 6 da manhã trabalhar por aquele valor. No fim da tarde, só porque o dono da casa, da vinha, era bom e generoso e resolveu dar a quem trabalhou só 1 hora a mesma quantia que ele, do dinheiro dele, dos bens dele, estava dando aos que tinham trabalhado o dia inteiro, os que tinham trabalhado o dia inteiro resolveram chamá-lo de injusto por fazer do que era dele o que ele bem queria, não sonegando a quem ele havia contratado por X, o X prometido, e resolvendo dar a quem ele não prometeu nada, disse apenas vá lá e trabalhe 1 hora para mim, resolveu dar o que deu aos que trabalharam o dia inteiro. Mas aí vem aquela raiva. E aí Jesus, outra vez, diagnostica o problema do ódio contra a graça. E diz, porventura eu não posso fazer o que eu quero do que é meu, ou os teus olhos se tornam maus porque eu sou bom? Então, na maioria das vezes, essa resistência à graça de Deus tem a ver com esses elementos pontuados por Jesus, e são muitos eles, ilustrados nos evangelhos. Quase todos indicam inveja, ciúme, disputa, ressentimento, mágoa por ter vivido uma vida pessoalmente extremamente reduzida e de repente o indivíduo ver alguém que chega, que viveu uma outra vida e que é acolhido pela graça de Deus, ele fica com raiva de Deus no irmão, no próximo, dizendo eu vivi essa vida pequena, então todos têm que viver uma vida pequenada igual a minha. Quem não pagou o preço de viver uma vida apequenada, não importando se isso era mandamento de Deus ou se foi apenas imposição humana que eu acolhi, mas quem quer que não tenha vivido a minha vida vai receber de mim esse desprezo. Como é que hoje eu vou acolher com alegria os que viveram outra vida e foram incluídos no amor de Deus, se eu paguei esse preço desgraçado que impuseram sobre mim, e estou aqui até hoje debaixo desse tacão e não tenho coragem de sair dele? Então o que é que resta a mim? Odiar aos diferentes. E é exatamente isso que vai acontecendo. Eu não quero ser hiper simplificador, mas eu preciso simplificar por causa do tempo. Na maioria das vezes o que subjaz a essas respostas de hostilidade à graça de Deus é inveja amargurada, é ressentimento, é frustração, é o fato de que o indivíduo tomou para si um projeto de existência reducionista que nunca foi palavra de Deus para ele, mas ele aferra-se agora a isso e odeia a todos quantos não andem na estreiteza de um caminho que é infinitamente mais estreito do que estreito foi o caminho que Jesus propôs como vereda para o coração humano.